Esse vídeo é uma verdadeira viagem pela carreira de Oleksandr Usyk, um dos lutadores mais técnicos e respeitados da atualidade. De um começo humilde na Ucrânia, passando por uma carreira amadora brilhante e uma ascensão meteórica como profissional. Usyk fez história em se tornar o campeão mundial indiscutível dos pesos pesados. Aqui vamos mergulhar na trajetória desse fenômeno, destacando suas lutas mais marcantes e analisando o estilo que fez dele um verdadeiro pesadelo para os seus adversários. Oleksandr Usyk nasceu em 1987 na Ucrânia, numa época onde a situação do país estava bem complicada, parecida com a de hoje. O dinheiro era pouco, oportunidade quase nenhuma, e foi no esporte que ele viu uma saída. Primeiro tentou futebol, mas quando o dinheiro acabou para comprar chuteira, o destino empurrou ele para o boxe. Desde o começo, Usyk mostrou que não era apenas um moleque brigador, ele tinha uma técnica, raciocínio rápido e uma capacidade absurda de aprender. A carreira amadora dele é simplesmente insana. Campeão europeu, campeão mundial, ouro olímpico em Londres 2012, o cara literalmente varreu tudo. E para você ter uma ideia de quão absurdo foi o cartel amador dele, foram 335 vitórias e 15 derrotas. Esse cara foi testado várias e várias vezes. Esse número de lutas que ele teve é um número padrão para estilos soviéticos, pessoas que lutam muito durante a carreira amadora, é muito testado e é muito treinado na carreira amadora para depois ir pro profissional. E o Usyk, ele nunca foi um cara que se limitava a vencer, ele curtia humilhar os adversários. Com aquele estilo clássico da escola soviética, ele controlava a distância, quebrava o ritmo e fazia o adversário parecer amador. Sempre teve uma grande superioridade contra qualquer um que ele enfrentava. Mas nem tudo foram flores na carreira dele. Ele perdeu uma luta importante no Mundial de 2008 e isso mexeu fortemente com o psicológico. Foi aí que o Usyk entendeu que o talento não bastava por si só, ele precisava virar uma máquina de treino e estudo, e foi exatamente o que ele fez nos próximos anos. Chegamos às Olimpíadas de Londres de 2012. O Usyk já era um monstro completo, favorito para a categoria, ele dominou geral e trouxe o ouro olímpico para casa. Só que ele sabia que o maior desafio estava na carreira fora do mundo amador. Era a hora dele virar um boxeador profissional. Já expliquei em outros vídeos, não é que o boxeador amador é um boxeador que não é profissional. O amador é basicamente o olímpico. O profissional é uma outra categoria de boxe. Eu já fiz um vídeo inteiro explicando sobre isso, por isso é muito importante que você se inscreva nesse canal. E como a gente faz aqui nesse canal diversos vídeos contando história de outros boxeadores como Canelo e Bivol, é muito importante que você utilize nossos cupons nas lojas parceiras. Hoje quem está com a gente é a Maximum Boxing, que produz as melhores luvas do mercado. Um custo-benefício absurdo, você consegue ter uma luva com couro de microfibra, que é um material que pode durar até mais do que o couro animal. Utilizando o cupom FALA você garante 10% de desconto. E eu sugiro fortemente que você compre o borrificador também, que tira o odor das luvas. Sempre que acabar o treino, joga o sprayzinho ali na luva para não ficar aquele fedor na sua mochila. E boatos que a Maximum em breve vai entrar no mundo das sapatilhas de boxe e também na área de mochilas, mas isso eu conto nos próximos episódios. E agora a gente tem que falar da mentalidade do Usyk, porque o campeão olímpico chegou arrematando tudo no boxe profissional. A mentalidade dele é uma evolução constante que define a carreira até hoje. Cada vitória não era só uma vitória, era um degrau para se tornar o lutador mais completo possível. O Usyk entrou para o profissional direto no fogo, já na sua estreia pegou um adversário experiente, mesmo assim fez parecer fácil. Em pouco tempo ele limpou a categoria e conquistou o cinturão da WBO com apenas 10 lutas. Mas o mais importante não era só ganhar, era a forma como ele ganhava. O estilo do Usyk é uma mistura de uma escola soviética com uma movimentação quase de peso leve. Ele gira, muda o ângulo, finta, ataca, sem você perceber de onde ele veio. Isso fica muito claro se você reassistir as lutas com ele com Tyson Fury, que parece duas categorias diferentes de tão grande que o Tyson Fury é. Só que o Usyk ele conseguia dominar adversários menores e maiores que ele com uma velocidade e agilidade absurda. E já a gente chega na luta dele com o Tyson Fury. E uma coisa interessante sobre o Usyk, que assim como o Bivol e o estilo soviético como um todo, ele não é um nocauteador brutal. Ele demora para desmontar o adversário e ele faz isso pedacinho por pedacinho. Ele vai cansando, confundindo, entrando na cabeça, e quando você vê, o cara tá entregue sem saber se defender a cabeça ou o corpo. E lá em 2018, o Usyk fez história de novo ao vencer o torneio World Boxing Super Series e se tornar o campeão indiscutível dos cruzadores. Ninguém nunca tinha visto um domínio tão técnico nessa
nessa categoria. É natural que a gente veja nos pesos mais pesados do boxe mais pessoas com poder de nocaute absurdo, pessoas que são muito dominantes no ringue, e não vê boxeadores com tanta técnica. Pelo menos nessa nova geração, o Usyk é o que demonstrou maior técnica entre os pesos mais pesados. E aí, com todos esses cinturões na mão e sem mais desafio nos cruzadores, o Usyk tomou uma decisão que foi uma coisa que, assim, assustaria a maioria das pessoas: subir para os pesos pesados e encarar os monstros da divisão. E o que faz essa transição dele ser tão impressionante é que ele não mudou o estilo de luta dele. Ele se adaptou em pequenos detalhes, mas seguiu vencendo na técnica, na inteligência e na movimentação. Quando o Usyk anunciou que ia subir para os pesados, muita gente torceu o nariz, dizia que ele era pequeno demais para essa divisão e que faltava esse tão chamado punch, esse poder de nocaute, mas ele não estava nem aí, sabia que a técnica dele era a chave. Inclusive, a gente não citou essa característica no documentário que fizemos do Bivol, que ele é um boxeador conhecido por não nocautear os adversários. Isso é muito louco a gente perceber que eles vêm da mesma base de boxe. A estreia dele foi contra o Chaz Witherspoon, uma luta que foi pra soltar o corpo e dali já dava pra ver a diferença de nível. Depois veio a primeira prova real, que foi o Derek Chisora, um tanque de guerra, puro músculo e pura pressão. E uma coisa fundamental pra essa luta foi o fôlego, porque na grande realidade os pesos mais pesados não são conhecidos por ter o maior fôlego, e o Usyk ele sempre tinha isso com uma característica marcante: muita pancadaria e muita inteligência pra transformar uma luta que seria de força bruta em nada. Cada movimento do Chisora parecia previsto e anulado. Mas aí a coroação, né, do rei veio na luta com o que vocês já conhecem, o Anthony Joshua, que ele foi lá na casa do campeão, enfrentou um cara maior, mais forte e favorito e deu uma verdadeira aula de boxe, controlou a distância, encaixou combinação limpa, terminou a luta quase nocauteando o Joshua. Com a vitória, o Usyk se tornou o campeão unificado dos pesados, calando quem dizia que ele era pequeno demais, mostrou que a técnica e a inteligência vencem a força bruta e o melhor, fez parecer tudo isso muito fácil. E mesmo depois de tudo, ele segue com a mesma mentalidade de evolução constante, porque pro Usyk cada vitória é só mais uma etapa na busca da perfeição técnica. Chegamos então à luta mais esperada e alguns dizem que foi a maior do século até agora, que foi o Alexander Usyk contra Tyson Fury. Se enfrentaram já 2 vezes pelos títulos dos indiscutíveis dos pesos pesados, ou seja, quem levaria todos os cinturões. A primeira luta ocorreu 18 de maio de 2024 na Kingdom Arena, na Arábia Saudita, e o Usyk venceu por decisão dividida. A luta começou bastante equilibrado, com Fury dominando os rounds intermediários. No entanto, o Usyk reagiu nos rounds finais, conseguindo um knockdown no 9º round, que foi crucial para sua vitória. E lembrando que o Fury é um cara muito grande, muito maior. Pareciam 2 classes de peso completamente diferentes. Alguns acharam que essa primeira luta foi até uma sorte do Usyk. E aí, teve a revanche tão esperada logo no dia 21 de dezembro de 2024, no mesmo ano. Na mesma arena, no mesmo lugar, só que dessa vez o Usyk venceu por decisão unânime, com os 3 juízes pontuando a luta favoravelmente para ele. O Usyk, para você ter uma ideia, mostrou um domínio técnico absurdo, conectando 179 de 423 golpes, ou seja, 42%, enquanto o Fury só acertou 28% dos golpes. Após essa derrota, para você ver o absurdo que foi, o Tyson Fury anunciou sua aposentadoria em janeiro de 2025. A gente não sabe se isso é real ou se ele vai voltar aos rings, mas também seria um bom nome para a gente fazer um documentário futuro. Se você quer ver esse nome ou outro, deixa aqui nos comentários. E agora, qual que é o novo desafio do Usyk? Muita gente fala que ele pode enfrentar um dos irmãos, o Jake Paul, o Logan Paul, ou até mesmo enfrentar o Poatan no boxe, ou quem sabe vai continuar varrendo todo mundo e defendendo seus cinturões na categoria dos pesados e na dos cruzadores. Se você gosta desse estilo soviético, eu tenho certeza que você vai curtir o documentário do Bivol, que eu vou deixar agora na tela aparecendo para você clicar e assistir. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever. Um forte abraço e tchau.